estou debaixo de uma cobertura, eu vou me submeter àquela cobertura, né? Eu, por exemplo, lá no Vinho das Águas, a gente não tem isso. No Vinho das Águas, líderes da igreja já foram dar a palavra de abertura no culto de bermuda, e eu não proibi nada, não critiquei nada, e nunca vou fazer isso. Eu acho errado fazer isso. Eu acho que o principal é a mudança de dentro para fora. Agora, o que eu penso? A Bíblia diz que se algum tipo de coisa que eu faço vai escandalizar o meu irmão, é preferível não fazer. Então, eu particularmente, imagina, eu como pastor, se eu for pregar de bermuda, aqui eu sei que isso escandalizaria, então eu não vou, entendeu? Não vou. Agora, se o pastor da igreja Bola de Neve, não tem problema nenhum, porque é uma característica da igreja deles. Lá tem surfista, lá tem roqueiro, tem tudo esse pessoal, né, que é normal. Assim como tem 3 de bermuda, tem 4 de bermuda aqui hoje à noite, né? A nossa região aqui, Canelinha, São João, é mais comum tu ver pessoa de bermuda do que de calça, né? Então, eu penso assim, ó, isso é uma questão muito delicada. Eu particularmente creio que se nós pastores colocamos isso como uma espécie de regra, eu estou colocando um jugo pesado sobre as pessoas. Então, mas se o pastor local, né, torna a dizer, se o pastor local coloca isso como uma regra, eu preciso me submeter, ou eu vou conversar com ele, apresentar o meu ponto de vista e encontrar um acordo, né? Eu sou da opinião de que, se eu estou debaixo daquela cobertura, tem que se submeter. Me submeter, é aquilo que a gente tem que se submeter diversas vezes. Exatamente. Mas eu vejo que o que fica pra gente é que fica insucesso. Eu aprendi o seguinte, tá? Eu participei de um congresso de batalha espiritual com a pastora Zenete Rodrigues, né, que é do Diante do Trono e da Igreja Batista da Lagoinha. Ela ensinou o seguinte: todo homem, toda mulher, não só para vir no culto, mas para poder sair na rua, deveria, antes de mais nada, olhar no espelho e pedir Espírito Santo de Deus. Essa roupa aqui que eu estou usando, ela vai escandalizar o teu nome? Não vai escandalizar? Vai ou não vai? A Bíblia diz que se eu tenho paz no meu coração, tá tudo bem. Agora, se o meu coração me condena, aí eu estou em pecado. Se o meu coração me condena. Então, imagina, uma mulher, ela vai no espelho com uma roupa toda degotada, ou com uma mini saia. Se ela tem o Espírito Santo dentro dela, o Espírito Santo vai acusar. O Espírito Santo vai dizer: não, minha irmã, essa roupa não... Isso vai provocar outros homens, vai chamar a atenção, né? O teu seio está aparecendo. Nós, homens, somos tentados pelo olhar. Uma mulher coloca essas roupas muito degotadas que aparece assim o seio. Isso chama a atenção dos homens. Não tem como dizer que não chama. Chama atenção. Eu creio assim, ó, tem que haver uma decência. Tem que haver uma decência. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar, como Jesus disse dos fariseus, né? Colocam fardos pesados que nem eles mesmos podem suportar. Então a igreja é um lugar que tem que estar aberto para todo mundo. Aqui é um lugar de acolhimento. Então vinde a mim, Jesus disse, né? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Então vai vir aqui um maconheiro, vai vir um drogado, vai vir um homossexual, vai vir a prostituta, vai vir um drogado, vai vir com roupa de tudo que é jeito, rasgado, sem rasgado, e eu tenho que acolher essas pessoas, receber todo mundo. Agora, com o passar do tempo, à medida que eu vou discipulando essas pessoas, eu como um pastor ou um líder de célula, eu vou orientar, né? Como eu estou fazendo aqui hoje à noite, procurar se vestir com decência e ordem. Agora, se o pastor da minha igreja tem uma regra a mais, aí eu vou me submeter. Agora, se eu não concordo com aquela regra a mais, se aquilo está me incomodando, eu preciso conversar com o pastor, entendeu? Então, se tem, dentro desse assunto que a gente está conversando aqui hoje à noite, se tem alguma coisa que vocês não estão em concordância, com os meus pais, por exemplo, tem que ter diálogo, é importante o diálogo, para a gente chegar num acordo, entendeu? Porque eu preciso estar em paz. Preciso estar em paz com a igreja, preciso estar em paz com Deus. Quantos estão entendendo? A questão da calça rasgada, né? A minha esposa é pastora e ela tem uma calça lá que tem uns furinhos no joelho, né? É um rasgadinho no joelho, bem de levezinho.
né? Não vejo nada de errado com aquilo. Nunca repreendi minha esposa e nem nunca vou repreender. Agora, tudo depende do tamanho do rasgo, né? Uma coisa é uma calça, que nem a Edna ali, tem ali uns detalhezinhos na bermuda, né? Que é um... Não, eu fui pra mim assim. Agora tem roupa que chega a ser rasgo mesmo. Fala lá, Maria. Eu não pode usar porque o espírito me Isso, fala também. A Fran jogou tudo fora, tinha cada roupa dele. Queridos, assim, eu acredito, né? Esse assunto é um assunto que precisa ser conversado, né? Com os pastores. Mas, assim, o que eu vou falar agora para encerrar esse assunto é por experiência própria, né? Nós precisamos tomar muito cuidado para não fazer acepção de pessoas, né? A palavra de Deus diz, né, em Tiago, só vou ler esse texto para a gente pular a fita, né? Vamos ficar com a Bíblia, né? Tiago, capítulo 2, a Bíblia diz assim, ó, meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, subentende-se que entra com uma roupa rasgada mesmo, né? E atentares para o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés. Não fazeis distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes, movidos de maus pensamentos? É forte isso aqui. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam nos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Todavia, se cumprides a lei real, encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, queridos, o que eu entendo é o seguinte: vinde a mim todos vós, com bermuda, com calça rasgada, sem calça rasgada, venham todos, do jeito que está e ponto. Agora, se eu sou pastor da igreja, o irmão, ele quer ser 12, quer ser governo, e eu como pastor entendo que para ser 12, para ser governo, ele precisa procurar se vestir um pouco melhor. Aí eu como pastor, eu vou ter uma conversa com o discípulo e vamos chegar no acordo. Só que, eu vou dar um exemplo aqui para encerrar o assunto. Eu era pastor, a minha esposa era pastora, e a gente foi visitar a igreja dos nossos pais espirituais no domingo, o nosso culto era no sábado, e a minha esposa estava com a bermuda e estava com o zíper rasgado. Por quê? Porque era a única roupa que ela tinha para botar naquele dia. Ela tinha tido bebê, estava com pouca roupa para usar, nós abrimos mão de tudo para se dedicar para o ministério, a gente não tinha muita roupa, não tinha muita condição financeira. Então, quando a gente está numa situação como essa, a gente usa o que a gente tem. Então, uma pessoa depois foi até tocada pelo Espírito Santo para poder presentear a minha esposa com roupa. Então, onde é que eu quero chegar? Às vezes, as pessoas estão colocando uma determinada roupa para vir no culto, porque é a roupa que ela tem. Está entendendo? Como é que eu vou exigir a pessoa botar uma outra roupa? Ela só tem aquela. Às vezes não tem condição de trocar o guarda-roupa dela naquele momento. Agora, se a pessoa tem condições de modificar o guarda-roupa dela, se aquilo está incomodando, se é uma exigência do pastor, e eu tenho condições, aí eu vou ficar na obediência, né? Mas é
é delicado. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa questão de daqui a pouco estar fazendo acepção, não é? Por uma coisa tão pequena. Eu torno a dizer, a maior mudança que Deus quer de nós é a mudança de dentro para fora. O que eu estou falando é algo que eu tenho aprendido com Deus. Eu estou falando para vocês, eu tenho aprendido com Deus. Né? Então, fugiu a tangente da aula aqui hoje, mas só que eu creio que o Espírito Santo está no comando. Ó, até me arrepio aqui. Ó. Isso é coisa de Deus, tá? Que a gente está falando aqui hoje. Tá? Que Jesus está voltando e nós, pastores, não sejamos aqueles que vão fechar a porta da igreja e impedir as pessoas de entrar. Olha só uma coisa que Deus ministrou no meu coração há muito tempo atrás. Agora eu vou usar o quadro para valer. Vou botar o gravador aqui por perto aqui, que eu vou usar o quadro agora. No Antigo Testamento existia um local chamado tabernáculo, que era também chamado da casa de ouro. Tabernáculo. O tabernáculo, ele era cercado. Era cercado, tá? Uma espécie de um muro, fora a fora. E na entrada do tabernáculo existia aqui, ó, um portão bem grande. Depois tinha o altar do sacrifício, a bacia de bronze. Aí aqui tinha, propriamente dito, aqui chamava o átrio, né, que era o pátio, e aqui tinha o tabernáculo, que era dividido em lugar santo e o santo dos santos. Aqui no santo dos santos tinha a arca da aliança, né? Está lá ó, a arca da aliança, né? Então a arca da aliança ficava aqui. Esse tabernáculo, ele representa, né, a nossa caminhada de vida de fé. Tu entra por uma porta larga, tu passa por um altar de sacrifício, depois por uma bacia de bronze, que é onde você vai ser purificado, até o último estágio, que é o Santo dos Santos, que fala de uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Veja que para chegar no último estágio, você tem que passar por vários estágios. Só que o primeiro de todos é a porta. Para entrar no átrio, tem que passar pela porta. E como é que é essa porta? Ela é grande. Sabe o que às vezes um líder de célula pode fazer, um pastor pode fazer? Ele faz isso aqui, ó. Lembra? Agora voltando a um assunto que a Natasha falou aqui numa aula há muito tempo atrás, né? Que estreita é a porta que conduz à salvação, lembra? Então a porta, ela fica estreita para nós que já estamos seguindo a Deus há bastante tempo. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então a partir do momento que eu conheço mais, eu sei mais, o caminho vai ficando mais estreito para mim. Aí, quem sabe, nessa questão aí, uma roupa, se essa roupa que eu estou usando vai escandalizar alguém, aí então eu vou abrir mão da roupa que eu estou usando, mesmo não sendo pecado, mas eu vou abrir mão. Por quê? Porque agora eu sou um líder, eu agora estou à frente, eu sou um 12, então eu vou procurar botar uma roupa um pouco mais decente. Por quê? Porque eu não quero escandalizar ninguém, está entendendo? Agora, quem está chegando na caminhada, a porta ela é larga, a porta ela é grande. Eu não posso tornar estreito. A pessoa nem entrou ainda, está entendendo? Ela nem entrou. E eu já estou estreitando. Então isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Ai de nós. Até mudou todo o sentido da aula aqui, mas o Espírito Santo está no controle, eu tenho que deixar, né? Ai de nós, queridos. Fechar, a Bíblia tem um texto de Jesus que ele fala daqueles que fecham a porta do reino dos céus. Isso é fechar a porta do reino do céu. A igreja é um lugar para entrar a prostituta, o viciado, o bandido, o ladrão, sabe, o pobre, o andrajoso. Aqui é um lugar para todo mundo. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem onde um pastor conhecido ainda, né? Dizendo que se entrar um homossexual na igreja dele, ele deixa o homossexual sentar na cadeira,
mas sei lá, depois de um culto ou 2 cultos, ele vai lá e conversa com o homossexual e explica para ele como que é as regras da igreja. Eu pergunto para vocês, será que no primeiro culto, segundo culto, já é a hora certa de falar sobre isso? O Espírito Santo que habita em mim não é assim não. Às vezes, eu vou ter que deixar aquele homossexual ficar ali no culto, ali, a frequentar 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, 5 cultos, 10 cultos, aí vai chegar um dia que o Espírito Santo vai me dizer, se eu tenho intimidade com aquele casal de homossexual, o Espírito Santo vai me direcionar, e vai chegar uma hora que eu vou conversar sobre esse assunto com ele. Mas isso não é já na primeira, porque senão eu estou expulsando a pessoa da igreja. Aí nós queremos salvar as vidas e nós estamos expulsando elas da igreja. Então deixa vir como está. E se eu tenho sensibilidade do Espírito Santo, o Espírito Santo é que nos dirige. Uma igreja não pode ser guiada por regras. Uma igreja é guiada pelo Espírito. O Espírito Santo é anti-regras. Vou dar um exemplo para encerrar. Meu Deus. Uma pessoa nova convertida estava frequentando uma célula e veio compartilhar comigo que ela tinha feito um acordo com o patrão para receber o seguro-desemprego. Sabe o que eu fiz? Fiquei mudo e calado e não falei nada. Sabe por que eu fiz isso? Porque o Espírito Santo disse, ele não está pronto ainda para ouvir que é pecado. Então não fala nada. Ele está chegando agora. Agora, uma irmã que era membro da igreja, anos frequentando comigo, veio dizer, pastor, quero te contar uma bênção. Qual que é a bênção, irmãozinho? Eu fiz acordo com o meu patrão para receber o seguro-desemprego. E vou continuar trabalhando. Me desculpa, irmãzinho, isso não é uma bênção. Isso é contra a lei? Está burlando a lei. Você foi demitido por justa causa, aí você tem direito a seguro-desemprego. Agora, se você não foi demitido por justa causa, como é que quer? Quer pegar um dinheiro do governo, que não é direito. Está entendendo? Esse pecado no passado, não. Mas quando... Deus não leva em conta... Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, quando eu conheço... agora passou, né? Mas nós tivemos dízimo. Nós tivemos dízimo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Nunca me passava na cabeça que ia ser pecado, porque foi um acordo, eu, conversei certinho, fiz tudo certinho. Sim, mas o que diz a lei? Né? O que diz a lei para mim poder ter acesso ao seguro-desemprego? Eu tenho que ser demitido, entendeu? Se eu não fui demitido, eu fiz um acordo, entendeu? Então, e aí eu continuo trabalhando ainda, né? Então, quer dizer... Você não trabalhou por muito tempo de criança, isso é problema. Claro, que esse assunto... Trabalhei seguro todo, mais uns 3 meses. Claro, que esse assunto é um assunto, cada caso é um caso, né? Mas eu tenho que ficar com a lei do país. O que diz a Constituição Nacional? A Constituição Nacional, hoje, tem muita gente querendo passar por cima. Na verdade, mas... a Bíblia que tem que seguir a lei dos homens. A Bíblia está acima da Constituição Nacional, mas para todos os efeitos, no país chamado Brasil, a Constituição Nacional, ela é a Bíblia do Congresso. Eu tenho que me submeter a ela, coisa que muitos políticos não estão fazendo, né? Passa por cima, muitas vezes, né? Totalmente errado, porque a lei... Quando a gente não sabe que é pecado... Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não, quando a gente já sabe que é pecado, não pode. A partir do momento que sabe... Só para encerrar aqui a questão dos princípios, tá? Do relacionamento aqui dos princípios. Então, agora, dentro do princípio da individualidade, então, a gente está falando de autogoverno, né? Autogoverno e ceia é uma questão de autoanálise. Eu vou me autoanalisar para ver se eu me sinto apto para tomar a ceia. Se o meu coração não me condena, independente de ser questão de roupa, de ser mágoa, de sei lá o que for, se o meu coração não me condena, eu sinto que eu estou em paz com Deus, eu posso tomar ceia. Ao menos que alguém me proíba de tomar ceia, né? Aí é outro departamento. É pessoal o negócio. Ficou claro? Pessoal. Dentro do princípio da individualidade, a ceia é uma ordenança,
um ato profético que expressa o compromisso de cada indivíduo no relacionamento com Deus. Ou seja, cada um de nós deve examinar-se e assim comer do pão e beber do cálice. Então, o princípio da individualidade e do autogoverno estão tudo muito junto, né? É individual. Individual. E é um compromisso de cada indivíduo no seu relacionamento com Deus. Cada um deve se examinar e fazer um check-up, se eu posso, se eu devo ou não tomar a ceia. Eu me lembro raríssimas vezes na minha vida, eu acho que, nem sei, talvez uma vez na vida, que eu não tenha tomado a ceia por alguma situação, talvez grave, mas normalmente, 99,9% em toda a minha história, sempre fiz um check-up ali, uma autoanálise, e estou em paz com Deus, eu peço perdão de alguma falta e tomo a ceia. Né? Se foi talvez uma vez na vida que por algum motivo eu não me senti apto para tomar e não tomei. Mas talvez se isso aconteceu comigo, talvez uma vez na vida, não me lembro. Realmente não lembro. Dentro do princípio da aliança, a ceia por si só é uma aliança que demanda um profundo compromisso entre o homem e Deus. Pois ela é a expressão de uma profunda interação entre eles. Vou repetir, a ceia por si só é uma aliança. Ceia fala de aliança. Que demanda um profundo compromisso entre o homem e Deus, pois ela é a expressão de uma profunda interação entre eles, né? Então a ceia é algo íntimo, muito profundo, é um compromisso, é um pacto, né? Está sendo celebrado, que precisa ser levado a sério, né? Precisa ser levado a sério. Mas sempre lembrar, queridos, que nós servimos a um Deus de amor, um Deus de perdão, que não tem pecado que Ele não possa nos perdoar. Né? Para mim, não tomar a ceia é realmente só em casos graves, né? Como a gente citou ali, né? Você está cheio de ódio no coração em relação ao irmão, uma ferida não curada, ou situações raras, né? Que você não está em paz para tomar, então não toma. Né? Vai lá, se reconcilia com teu irmão e depois toma. Né? Mas caso contrário, pede perdão para Deus, aceita o perdão, toma a ceia e procura não cometer mais o mesmo erro. Ok? Até aqui? Hoje nós vamos ficar por aqui e semana que vem a gente continua.